Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Na análise do Relatório de Segurança Interna 2014, o primeiro facto que queremos aqui destacar é um facto que se repete todos os anos. É que grande parte deste relatório trata da criminalidade participada e não da criminalidade real. O descrédito nas instituições, a demora da justiça e os custos com a justiça são alguns dos factos que levam os portugueses a não participar da criminalidade ocorrida. E por isso este RASI, este Relatório Anual de Segurança Interna, é assim, nesta parte, um instrumento muito pouco credível e com pouca aderência à realidade que se verifica no terreno. Daí é quase para ironizar que a este ritmo não tarda muito, não existe criminalidade em Portugal, porque todos os anos diminui a criminalidade. E há factos que explicam estes acontecimentos. Factos no próprio RASI que demonstram como se trabalham os dados da criminalidade. Dou exemplos. E surgem, ano após ano, novas agregações de tipo de crime com o objetivo de diminuir outras categorias e tipos de crime. Temos, por exemplo, os crimes contra a identidade e a integridade pessoal com um crescimento de 46%, o que não é naturalmente credível. Mas, contudo, este aumento de 46%, a agregação de determinados tipos de crime, permite esvaziar outros tipos de crime e, assim, eludir as estatísticas da criminalidade. Um outro facto que altera as estatísticas é o facto das ações de fiscalização rodoviária terem tido uma quebra acentuada de 2013 para 2014. Tivemos menos 3.000 ações de fiscalização e menos 14.000 agentes alocados às ações de fiscalização. Como é óbvio, se não há ações de fiscalização ou se elas reduzem significativamente, os tipos de crime, naturalmente, que baixam, não porque eles não existam, mas porque não existe a fiscalização necessária. Queremos aqui registar com preocupação o facto do terceiro crime mais participado ser o da violência doméstica, o que demonstra bem o flagelo que este mesmo crime significa e é também ele um exemplo de como esta agregação de tipos leva a esvaziamento de estatísticas. O crime de violência doméstica, há 2 anos atrás, salvo erro, fazia parte da categoria dos crimes violentos, da criminalidade grave, deixou de o estar e com isto diminuiu aquilo que é a estatística da criminalidade grave, não obstante continuar a ser um problema muito significativo. Mas nós queremos, nesta discussão do Relatório Anual de Segurança Interna 2014, aproveitar para saudar e elogiar o trabalho de todos os agentes das forças de segurança no país. Mas os elogios para o PCP não chegam. Exigem-se medidas concretas para que os agentes tenham as condições necessárias para o desempenho das suas funções e importa valorizar os agentes nos seus direitos e salários. PSD, CDS e o Governo ficam-se pelos elogios. O PCP exige medidas concretas. E por isso, um conjunto de questões, Sra. Ministra, que importava abordar. O Governo revogou a Lei da Programação de Aquisição de Equipamentos, mas subsistem graves problemas quanto aos equipamentos, nomeadamente as viaturas que estão completamente obsoletas, com idade excessiva, com quilometragem excessiva. Há dezenas e dezenas de esquadras da PSP e postos da GNR sem as mínimas condições de trabalho. O que é que vai fazer relativamente a esta realidade? O número do efetivo, o número de agentes, é claramente insuficiente e registra-se um preocupante aumento da idade média dos agentes. E, portanto, este envelhecimento é algo que preocupa e que merecia uma reflexão por parte da Sra. Ministra. Sra. Ministra, ao contrário dos elogios sem consequência, vamos ao concreto e vamos resolver problemas concretos. Há um problema na aposentação dos agentes da PSP. Como sabe, os agentes da PSP podem e bem aposentar-se aos 60 anos de idade. No entanto, a Caixa Geral de Aposentações tem o entendimento que se trata de uma reforma antecipada, quando não o é, o que leva a injustificadas penalizações. O que é que vai fazer para corrigir este problema concreto que afeta a vida dos agentes? Estatutos dos profissionais da GNR e da PSP. Para quando, Sra. Ministra, vai ser publicado o Estatuto dos Agentes da PSP, sabendo que estamos em fase avançadas de negociação e, portanto, urge efetivamente a publicação do Estatuto. E quanto ao Estatuto da GNR, queremos aqui deixar preocupação quanto às notícias que são veiculadas, que levam à preocupação de um acentuar do cariz militar desta força. A GNR desempenha funções de segurança interna, Sra. Ministra. Logo, não podem ser militar e têm que caminhar para a natureza civil desta força. Esta visão militarizada da GNR apenas serve para agravar a exploração, impor horários desregulados e impor um estatuto disciplinar que é claramente do século passado. Por fim, 2 questões. Há a intenção de utilizar militares por parte deste Governo
na reserva, na vigilância de escolas. Como justifica esta opção, Sra. Ministra? Confusão completa de conceitos. Não sabe a Sra. Ministra que o artigo 272 e 273 da Constituição não permite a utilização de militares para missões de segurança interna? Como justifica esta opção, que é claramente inconstitucional? E também na proteção civil, para terminar, Sr. Presidente, não ficamos sossegados quanto à explicação relativamente aos Camov, porque efetivamente, Sra. Ministra, importa garantias concretas que estes meios pesados de combate ao incêndio estejam efetivamente operacionais no pico do verão, e as declarações que aqui foram reproduzidas pela Sra. Ministra não nos dão essa garantia, e manifestamos a nossa preocupação quanto a essa matéria.